So I think we can welcome David back. David, Então, sim, thank you queremos for dar as such a boas-vindas ao wonderful experience David de today. volta. Sí, así que siento que podemos darle la bienvenida a David y sí, muchas gracias David por esta Então, sim, David, experiencia. obrigado por estar aqui de volta e obrigado por esta experiência. Sim, obrigado, Kristen. And I see that we don't have any written-in E questions, vejo que so não há we could just take nenhumas some live hands if anybody perguntas has something bubbling escritas. on their heart and would love to share. Entonces sí, veo que no tenemos ninguna pregunta escrita, Então, sim, vamos ver sí se alguém podemos tem, tomar preguntas en vivo, así que cualquiera que tem se alguma sienta pergunta ao inspirado a vivo. preguntar lo pueden hacer ahora. Yeah, we're ready for you. Estamos listos para ti. Estamos prontos para ti. Yeah, in this moment, I thought I would talk a little bit about Sim, eu pensei God's que podia will. I falar um realized bocadinho that sobre a boa waiting vontade de for Deus. Eu Kristen to vi be que o my Reg estava chorus, but a dizer olá com a mão. in the Beyond All Idols section of A Sim, Course na in secção de Miracles, Para Além de Todos os Ídolos do curso em Jesus Milagres, says Jesus diz: that your will is universal a tua vontade é and universal be content with e não form of pode ser any kind. não se pode contentar com So qualquer tipo de forma. when we talk Então, about quando the falamos world, do people say, mundo well, e God das gave us free pessoas will. dizem Not in o this Deus verse. deu-nos Free o will livre-arbítrio, is our mas isso não é gift from verdade. creation and spirit and Deus heaven. não It's nos deu eternal. o livre-arbítrio neste mundo. But in O this nosso world, the will livre-arbítrio is está imprisoned no in the céu, belief of está the ego, em Deus. imprisoned Mas by the belief in separation. esta crença no ego Therefore, está a whenever we aprisionar a look nossa upon mente, through the ego's e filters então, and quando through the estamos a five olhar senses, através do we're filtro do ego seeing e através dos cinco sentidos, God's will podemos is not, ver we now que see as separate wills. a So it vontade seems de like every Deus parece person ser has uma a will of their vontade own. separada, e parece que And agora if todas you as pessoas têm encounter uma Bob, vontade sometimes you separada, say que é a that the sua própria cat dog has vontade, a e will of their por vezes own. até dizemos que os gatos ou Same cães têm thing. a sua própria It's vontade. perceived as if will can É be a mesma coisa, splintered é and como se separated, a vontade but she's poderia ser starting to see through the separada ego God's e will fragmentada, in e bits and estamos pieces é como se of time and estivéssemos a tentar space. ver a And vontade de that's Deus why através this de whole journey is one pedaços of do tempo e acceptance espaço, e é por isso and que alignment esta jornada inteira é uma jornada de allowance aceitação e de to come back to alinhação the e memory de of God's permissão will. para And there's voltar one question that I simply ask ao is, recordatório da vontade de Deus, e há uma God, what questão is que your will for podemos me? sempre fazer: é, Deus, qual é I que é a tua think vontade para yesterday mim? Elena was Eu saying acho que that ontem a Helena estava a when she dizer, prays, she just quando prays quando for ela God's will. louva a Deus, ela And só then está a what she louvar receives para a comes vontade from de that Deus, prayer. e o que quer que And seja que ela so, recebe in a vem sense, that's asking, dessa that's oração. higher Então, asking when we de pray certa for God's forma, will. isso é a We're saying, oração, show me the e way, é a oração show mais me alta. what Então, I quando need, estamos a orar por Deus, open pela my vontade de heart, Deus, é open the mostra-me o mind, caminho, ou abre o meu coração, abre a minha and mente. then we E behold the então, sim, gifts aí that podemos come como receber to us that we os can presentes que vêm até accept nós and e que podemos aceitar extend. e estender. Yeah, that was Então, just a strong thought sim, isso foi um coming to pensamento me forte que veio to give us some até perspective mim para dar-nos um bocadinho de our perspectiva dreaming and our prayers, sobre, even our sobre prayers. o So, nosso sonhar e as Red nossas was waving orações. his hand. Maybe we can Então, Red Red estava activate there and a levantar go as on mãos, live. então quem sabe podemos começar com o Red aqui ao vivo. How about that? Yeah. Yeah, perfect. I'm not very tech savvy. As a matter of fact, I do not know how to raise a digital hand yet. Y en realidad So, no sé cómo Eu não levantar sei mi como mano levantar digital. minha mão digital. It's a little embarrassing, but because I've been doing this for almost 3 years, but I don't know. But it anyway, works great. The regular hand works great. Sim, funciona perfeitamente se levantares as tuas mãos. um, I guess basically I'm just confused with. I mean, I've been doing this since the late '80s, seeking. Y me siento un Discovered. poco Eu me confundida. He sinto um estado pouco haciendo esto confuso. desde Estou finales de los fazendo isso 80. desde o final dos anos And when 80. I discovered the course in '93 Y Eu cuando descobri o descubrí el curso curso en em el 93, 1993, through Tara Singh and anyway, a de través de várias Tarsing y formas. de otras formas. I'm just confused where to go from here. I feel like I'm ready to
do it, get rid of whatever I need to do. Now, maybe I'm wrong, but I'm just confused. But I felt this way for a long time. Eu estou confuso de onde ir por aqui. Sinto que eu estou pronto, mas não sei onde ir. Estou confuso nesse lugar. And I guess that's my question. I just don't. How do you know when you're ready to go 24/7, as they were saying last week? Eu acho que essa é a pergunta. Como sabes quando está pronto para doar 24/7? Well, one of the music videos that we played. Dos vídeos que chamava-se Tu Conduzes. Era como uma oração, Espírito Santo, Tu conduzes e eu vou estar no passageiro, na cadeira de passageiro. E isso estás a descrever o problema da nossa condição humana, em que nós crescemos de criança e tornamos-nos adultos e tomamos responsabilidades, mas nós somos o condutor da nossa vida, nós conduzimos a nossa vida com a nossa educação, com todas as nossas tentativas de encontrar-nos com o mundo e responder ao mundo com o que quer que seja que esteja a pedir, que às vezes nós definimos isso como sobrevivência. Então, quando eu olho para este filme, quando o Wally vai com o seu irmão James para a cabine telefónica, o Wally tem os seus medos, não quer atuar, não sei o que é que hei de fazer, não sei onde ir, ele não sabe onde começar com esta jornada. E o seu irmão sim, diz-lhe a ele, quando a chamada vem, só tens que responder à chamada. E ele diz, ok, olá. E é aí onde ele começa a interpretar, sim, de receber de instruções e ele diz, sim, eu não posso atuar, mas eu tenho boa vontade. Então eu acho que começa, sim, com a boa vontade de dizer uma oração no coração, Espírito, utiliza-me. Eu quero ser útil, eu quero ser usado no plano, eu quero estar em contacto com uma direção, porque provavelmente a coisa mais temerosa neste é quando não sentimos que temos uma direção. Tu recebeste o chamamento da jornada espiritual algum tempo atrás, depois sinto como estiveste a fazer o teu melhor e agora há como algo dentro de ti que está a dizer algo mais profundo, há uma conexão mais profunda, há uma experiência que é mais profunda. E, de certa forma, é por isso que o Jason fez os níveis da mente na última semana e ele estava a falar de oração, particularmente quando ele estava a trabalhar com a Tâmara nos níveis da mente, em que ele estava a dizer que é importante de aprender a orar juntos, porque muitas vezes, quando pensamos mesmo em oração, pensamos essa experiência como se fosse uma experiência extremamente individual. E eu sei que para muitos de nós a ideia de orar juntos é uma ideia um bocadinho estranha, mas eu acho que é isso que nós estamos a ver a pouco e pouco com estes online, um para um, e ontem o Andy a falar com o Giovanni e abriram também um diálogo em que debaixo do diálogo é como se estivessem a dizer nós vamos abrir-nos a ser companheiros de oração um para o outro e ser companheiro de oração, isso quer dizer abrir os pensamentos, e muitos de nós não estão habituados a
com o condicionamento da nossa vida, não estamos habituados a abrir os nossos pensamentos, a expor os nossos pensamentos. Sim, podemos ir até um psiquiatra ou um terapeuta, mas temos que pagar sim para abrir os nossos pensamentos. Então, sim, muitas vezes não é visto a partir desse contexto de oração juntos. Então é isso que vem para mim. Isto é um tempo para profundizar e algumas vezes começa com a oração, ou sim, a oração com alguém sobre o nosso interesse, aquilo que traz a luz e a inspiração no nosso coração, e como falar disso com o irmão ou uma irmã pode ser muito útil como primeiro passo, porque muitas vezes o Espírito Santo utiliza a nossa inspiração e motivação para ir mais profundo neste caminho, como para mim, sempre foi eu sempre adorei filmes, então sempre senti inspirado por filmes, então Jesus disse sim, ok, isso é perfeito, há um propósito para os filmes e podemos utilizar os filmes para ir muito profundo na mente e para a cura da mente, não para como só entretenimento ou como tentar escapar os pensamentos, mas sim de olhar para os filmes, ver os filmes e ser mostrado pelo Espírito Santo para compreender, para ir a compreensões mais profundas, receber compreensões do Espírito Santo e ver o mundo de uma nova forma e mais profunda. E para alguns de nós, até o Espírito Santo pode utilizar a música. E então, sim, aí começa tudo a desenrolar-se de uma forma em que somos mostrados uma nova forma de olhar para o mundo, para a nossa experiência. E para mim, sim, foi uma maneira muito diferente de ver filmes com o Espírito Santo do que quando eu estava por minha conta, David, a ver filmes para entretenimento. E sim, quando era mais jovem, eu só queria assim escapar-me do mundo e entrar no filme para escapar a minha circunstância excepcional. Mas Jesus começou a dizer, mas não, mas há uma outra forma de usar filmes, e é o mesmo para música. No princípio eu usava música para entretenimento, mas depois começou a tornar-se mais como uma meditação e meditações guiadas com música, e eu sinto que é isso que o Espírito Santo está a dizer. Eu quero como mudar o propósito que tu tens para tudo neste mundo, e vamos usar e começar com as coisas que tu estás atraído e sentes-te interessado, e então vamos trabalhar com isso. O Espírito está a dizer, eu farei parte do trabalho e tu só tens que ficar comigo com boa vontade. Então sim, isso acontece de várias formas. Algumas pessoas gostam de conectar-se com voluntários, como voluntário, como colaborações de voluntários. Algumas das pessoas, sim, juntam-se porque têm como habilidades de língua, de idiomas, e podem ajudar com tradução. Outras pessoas sentem mais inspiração com inteligência artificial, e permitir a inteligência artificial seja utilizada pelo Espírito. Mas como o Espírito Santo diz no Curso em Milagros, é necessário que haja mudanças de circunstâncias e de situações de vida para um professor de Deus, e Jesus diz, inicialmente as mudanças precisam de acontecer na mente do professor de Deus. Então ele está a dizer no princípio, tens a boa vontade, que as tuas habilidades, que a tua situação, o que quer que seja a tua situação, tens a boa vontade de oferecer a tua situação, as tuas habilidades ao Espírito Santo, e dizer ao Espírito Santo, ok, utiliza a minha situação, utiliza a minha personalidade, utiliza as minhas habilidades de uma forma que abençoa o universo inteiro. E é uma maneira de pensar muito diferente, porque nós normalmente estamos só habituados a sobreviver como sendo pessoa, mas isto é uma maneira diferente para experienciar um propósito mais alto e um chamamento mais alto.
Então eu acho que isso é realmente a chave e por vezes é orar juntos e falar juntos, assim como conectar com alguém. E sim, isso abre os pensamentos e os sentimentos, e isso, sim, para mim, sim, muitas vezes havia pessoas que me guiavam e, e que sim me ofereciam um almoço, ah, e era como um chamado a dizer que queriam colaborar e não sabiam como ia ser essa colaboração, mas era só ter a boa vontade de explorar. E eu sinto realmente que ontem a conversa entre o Andy e o Giovanni, ontem à noite, sim, o Giovanni estava a ter algumas chamadas com o Andy e o Andy estava a gostar e o Giovanni também disse que tem estado a falar, também a falar com o Urpi. E isso pode ser, sim, uma maneira de mover as coisas quando te juntas a alguém e não há nenhuma agenda para a união. É só como unir-te com alguém e ver o que é que vem dessa união. Quando, sim, especialmente quando sentes que não há nenhuma direção que é óbvia. Então é aí onde é muito útil ter essa oração e sim dizer ao Espírito, ok, que faças tudo óbvio para mim, para apresentar algo que seja óbvio para mim, algo que vai como sim, tomar a minha atenção e que me vai mostrar o caminho para continuar a mover-me. E eu sei que para mim eu era tão, eu sentia-me tão, tanta vergonha, e era muito tímido quando estava na escola e não tinha nenhuma ideia de colaboração quando estava na escola. Se eu me descrevesse quando, quando, quando estava na escola, a palavra que eu utilizaria era wallflower, ou seja, uma flor de parede, uma flor de parede. Eu tentava estar completamente fora de vista e sem que ninguém me veja. Mesmo quando estava na universidade, eu fui votado, sim, o mais tímido e o mais. Sim, né, até na universidade as pessoas viam-me como eu era um pássaro estranho, sempre sozinho por sua conta, mas sim, nós estamos a orar muito profundamente no nosso coração por conexão, por um outro tipo de sentimento de estar vivo e então para mim começou a abrir-se quando eu tinha 20 e poucos e quando eu tinha 27 anos, então o curso em Milagres veio na parábola do David e eu comecei a pensar o que é isto, e então eu abri o curso e podia sentir mais conexão no meu coração e então comecei a sentir e a seguir aquilo que vinha para mim, porque é uma grande mudança de ir desde flor de parede até estudante do curso em Milagres, ao orador de milagres, mas eu estava a dizer, Jesus, mostra-me um mundo, mostra-me um símbolo. E então eu acho que ter sim um companheiro de oração podia ser muito bonito, porque aí poderias ter como uma conexão muito relaxante e uma conversa relaxante. E neste momento o Andy sim adora. Vamos ver se amanhã o Jason vai ter uns níveis de mente e quem sabe o Andy poderia vir com conversas mais de coração para coração no domingo, antes que temos sim, temos o nosso intervalo e ir para as perguntas e respostas. Sim, obrigado, Red, por vires e sim, a nós não nos importa se sabes utilizar a tecnologia ou não. Obrigado. Thank you, Red. A beautiful prayer. Gracias, Obrigado, Red, Red, pela es una tua hermosa oração oración. tão profunda. Okay, well, we do have a written-in question now Temos uma from pergunta Constanza from da Portugal. Constança, de Bueno, Portugal. sí, tenemos una pregunta escrita de Constanza de Portugal.
another beautiful prayer. Otra Uma hermosa oração oración. muito bonita. Thank you for yet another magnificent film to awaken us. Gracias Obrigada otra por mais esse película filme magnífico magnífica para o para nosso nuestro despertar. My greatest prayer is for faith to know that this passage here is not real. It's to remind us who we are. A minha maior oração é por fé, para saber que essa passagem aqui não é verdade, é para nos recordarmos quem Even so, somos. sometimes faith wavers. Que es para Ainda assim, recordarnos por quiénes vezes a somos. fé Aún así, vacila. a veces la fe vacila. How can we have unwavering faith to know at all times that this is just a play and that in truth we are with God? Como conseguir ter fé inabalável Inquebrantable para em que todos en os todo momentos momento sabermos que sepamos aqui en é só uma efecto peça solo de teatro e aquí que, es na una obra de verdade, teatro estamos com y que en Deus? realidad estamos con Dios. And how long until we truly awaken? E ¿Y até hasta cuándo quando será para que nos despertarmos de despertemos por vez? completo? Well, if we stop for a moment and we Nós think of pararmos por um momento faith e pensamos sobre a in terms fé of prayer, em termos de oração, then the question turns então to a be, pergunta volta-se mais a ser: like, be careful for what you pray for, 'cause tem you cuidado por will aquilo get que it. tu oras porque vais receber aquilo que estás a orar por. E é como dizer: Be prepared for what you want, because esteja preparado para aquilo que estás a orar, porque as orações são sempre respondidas. yet, if E you no don't entanto, know what se, you want, se não sabes aquilo que quiseres, se não souberes aquilo que quiseres realmente, então vais utilizar a oração de forma errada. Vais utilizar a oração para coisas que aparentemente queres, mas não são para o teu melhor interesse. Então, podemos sempre pensar sobre a fé como sendo em que estamos a pôr a nossa fé, e aquilo que Jesus nos está a mostrar é que só tens dois propósitos na tua mente dividida. Um é o ego e o outro é o Espírito Santo. O ego é uma ideia e o Espírito Santo é uma ideia também. E quando falamos sobre a fé, estamos a falar como se fosse quantitativo, mas é mais como, a pergunta é mais: quero o erro ou quero a correção? Profundamente na nossa mente é isso que estamos a enfrentar: quero o erro ou quero a conexão? E aquilo que eu quero é aquilo em que estou a pôr a minha fé. Então o ego é muito engenhoso e então enganou a nossa mente para que possamos pôr a nossa fé nele, e então assim que nós começamos a acreditar no ego, parece que temos um cosmos, estamos a percepcionar um cosmos que é muito complexo, que é muito complicado, e então de certa forma é muito engenhoso, é como magia, é muito enganoso. Então quando estamos a lidar com escolhas na forma, não estamos em contacto com aquilo que realmente queremos. Eu estava a ler estabelecer a meta, e é realmente isso que Jesus está a dizer ao estabelecer a meta, acima de tudo. O que é que eu quero que seja o resultado? O que é que eu quero? Qual é que é o propósito? Para que serve esta circunstância? Temos que ir muito profundo. Como, por exemplo, se nós perguntarmos para uma comida, para que serve? O ego vai dizer: é para comeres, para que o teu corpo não tenha fome. Mas aquilo que Jesus está a dizer, tens que ir muito mais profundo com essa pergunta: qual é que é o propósito? Para que serve? Tens que ir realmente muito profundo na tua mente. Qual é que é o propósito? Tens que praticar isso com cada situação. E nós não estamos habituados a fazer isso. Nós aceitamos assim as respostas do ego. Para que serve este trabalho? O ego diz é para
para pagar para pagar sim, as rendas e tudo aquilo que tem que ser pago no final do mês, para comprar coisas também. Este trabalho é para comprar coisas que eu acredito que preciso. Ok, Jesus está a dizer, ok, mas então, mas mais profundo que isso, para que serve esse trabalho? Como eu me estou a percepcionar a mim próprio, eu penso que tenho necessidades e eu penso que tenho que satisfazer estas necessidades, e este trabalho é uma forma muito interessante que me ajudou a satisfazer as minhas necessidades. E Jesus está a dizer, ok, mas tens alguma maneira, tens alguma altura a que as tuas necessidades sejam satisfeitas de outra forma? Mas como? Sim, mas como? Através da oração e da orientação. Oh, meu Deus, mas eu nunca pensei sobre isso. Isso nunca, isso nunca esteve na minha lista de prioridade de oração e orientação. Nunca esteve como prioridade, estava abaixo da minha lista. Mas podes ver que assim que tu começas a trabalhar com o Espírito vai dizer, tu tens crenças aí sobre escassez e falta, e isso está muito apegado ao teu sentimento de falta de valia e a tua crença de autoestima. E Jesus está a dizer que temos que ir muito, muito, muito mais profundo para chegar à profundidade. E ele está a dizer, eventualmente, e se o Espírito Santo é a resposta para. E se o Espírito Santo é a resposta para qualquer problema concebível que tu possas ter na tua mente? E o que é que isso quer dizer? O Espírito Santo vai vir através da tua mente, vai vir através da tua mente, na tua consciência, e alcançar-te de uma forma que é prática para aquilo que tu acreditas que necessitas, mesmo que o Espírito Santo sabe, como a música dos Beatles, que a única coisa que tu necessitas realmente é o amor. O Espírito Santo sabe a verdade que tu só necessitas de amor, mas quando a tua mente está agarrada a camadas e camadas de crenças falsas, tens que ser prático e tens que, sim, olhar o que é uma necessidade, o que é um desejo. E muitas vezes isso acontece para pessoas quando entram na loja, e quando entram numa loja, como o que é que eu realmente necessito? E o que é que eu necessito e o que é que eu desejo, mas não necessito. E pensam na sua mente que é diferente, ok, vegetais, os legumes, sim, os legumes, isto é necessário, isto não é necessário. Oh, mas aqui estão os rubeçados e os doces. Eu necessito os doces, ou só quero os doces. Ah, não, que inferno, eu quero o doce, não preciso, mas quero. Mas é assim que os seres humanos vão através do mundo. Mas temos que ir muito mais profundo para encontrar o nosso chamamento e o nosso propósito e dizer: eu quero ser utilizado pelo Espírito, eu quero ser utilizado. Então, sim, eu estava a lidar com isto quando eu tinha por aí 20 anos, quando eu estava a dizer: ok, eu encontrei-te a ti, Jesus, e ao curso e ok, então eu vou começar a praticar. Mas lembra-te, Jesus, eu tenho necessidades práticas. E Jesus dizia: sim, eu sei que acreditas nisso, então vamos trabalhar com isso. Vamos acreditar com aquilo que tu acreditas que precisas e necessitas, e como continuar a ir mais profundo. E então Jesus disse: tu estás aberto a estar utilizado para um plano mais largo que é para o melhor de todos, de todo o universo. E eu disse: sim, eu estou aberto a isso. E Jesus disse-me: ok, mas então se vais seguir isso, tens que pôr a tua mente debaixo do meu controle. E eu estava: o quê? O que é que isso quer dizer? Pôr a minha mente debaixo da tua direção? Oh meu Deus, mas isso sendo-se um bocadinho grande, eu não tenho ideia do que é que isso vai ser.
so he would start guiding me to E então Jesus earlier começava videos. a orientar-me, a guiar-me para And I cursos would tell Jesus, grupos do curso em "This is a milagres. self-study E eu course. dizia a Jesus, Jesus, You mas don't isto need to be going to groups. é um livro You de just do." autoestudo. Eu não preciso de ir You're so a grupos. shy E Jesus and dizia, não, you're so reserved tu precisas de ir, porque that és tão tímido you e tão actually reservado do. que tu precisas de ir So he's a grupos do curso em one minute milagres. I'm not going to any groups and I know E zero então, no people in the momento, whole city. eu não tinha ideia de nenhum curso a grupos e não conhecia ninguém na Okay, cidade. here we E então, go. na semana seguinte, aí Trying to put estava my eu mind under your boots. Who knows what a you're gonna do? procurar It's like, yeah, grupos do curso em milagres e eu estava, ok, aqui vou eu you gotta a pôr a minha get mente over debaixo this, da you tua know, I'll give you orientação. E Jesus está a dizer, sim, essa timidez é só um autoconceito e eu vou ajudar-te a desfazer-te disso, porque tu vais ser um obrador de milagres e não podes ser um obrador de milagres tímido, tens que ter fé e confiança. Então podes ver que isso é exatamente como começamos a desenvolver a fé, porque começamos a pôr a nossa fé no Espírito, no poder mais alto da guia. Começamos a dizer, eu acho que tu conheces, sabes melhor, e por vezes vamos ser guiados a fazer coisas e o ego vai dizer, não, isso é demasiado, eu não posso fazer isso. Como o Neo diz, o Espírito a dizer, eu posso te guiar, mas tens que fazer exatamente aquilo que eu digo. E no final, quando no, o Neo diz, não posso fazer isto. E os agentes vêm e agarram. E Jesus está a trabalhar connosco para que possamos a construir cada vez mais a nossa fé. E então depois começamos a ter alguns sucessos, que é realmente experiências de milagres. E depois aí começamos a dizer, ok, isto está a funcionar. Então, sim, provavelmente eu posso expandir a minha fé para além daquilo que a minha aprendizagem passada me disse. Se calhar há uma intervenção no momento presente que me vai mostrar algo mais que o momento presente, mais daquilo que a minha aprendizagem passada me está a mostrar. Quando eu comecei a ir a grupos do curso em milagre, foi uma experiência completamente fora de padrão. Então, uma vez, uma mulher no grupo disse-me, por que não vens comigo para uma viagem? E eu pensei, oh meu Deus, o que é que está a acontecer aqui? E então veio à minha mente, sim, o que é que está a acontecer? E então aí, a partir daí, começaram convites que eram para além daquilo que eu me sentia confortável e na minha zona de conforto. E então comecei a sair assim dessa timidez que eu tinha e da minha zona de conforto e a experienciar encontros milagrosos e encontros santos, como hoje no filme, o Wally vai só viajar para visitar o seu irmão, mas depois assim torna-se tudo numa aventura enorme e acaba na praia com esta mulher, Laura, só por seguir as instruções do Espírito e sim, ir para a morada que recebeu. E depois todos estes milagres acontecem, todas estas oportunidades para confiar, e então aí está ele na praia com a Laurie, e nem sequer sabemos onde é que estava a praia ou onde é que estavam, mas só aparentemente sim, estavam felizes a sim, confiar juntos e confiar que o seu coração estava a abrir juntos. É como um milagre depois do outro, é assim que construímos a nossa fé e desenvolvemos a nossa fé. E assim que começamos a entrar nessa direção, começamos a sentir, oh meu Deus, há como recompensas imediatas de sentir mais conexão no coração e na mente, e essas recompensas é como nos dizem, sim, eu quero continuar a mover-me nessa direção, e nós acabamos por sim fazer isso porque estamos a sentir que está a trazer-nos algo que estávamos a sentir falta. Então, sim, obrigado, Constança, obrigado pela tua pergunta, é uma pergunta muito bonita. Yes, thank you, Constanza. Sí, gracias, Constanza. Obrigado, Constança. Well, I see that we have Lindsay with her hand raised Então, here. temos a Lindsay com a mão levantada.
Veo que tenemos a Lindsay con su mano levantada. ¿Quisieras compartir? There we You go. can hear? Yes. Okay. Ok. Wow, I got very, very nervous because the Spirit was nudging me to speak. Y me siento muy nerviosa Estou porque muito el espíritu me nervosa estaba porque o dando Espírito prompt de estava dando hablar um prompt para falar Because of the praying partner, por un compañero de por oración, causa de um companheiro de oração, which was something that was really in my prayer since last week already. que es algo que que ha era algo estado que en mi já oración desde la estava na minha semana oração pasada, en desde a realidad. semana passada. And I asked Spirit to give me a sign if I was supposed to speak. Y Eu le pedi pedí para al o espíritu Espírito que me me dar um hiciera una sinal señal se eu si tivesse debía que hablar. falar. So I was not there yesterday, but when I heard you speak about the Andy and Giovanni yesterday, Y no estuve ayer, pero cuando te acabo de Eu não escuchar estava hablando ontem, mas quando eu de ouvi você Andy falando y sobre Giovanni, Andy e Giovanni, I knew I had to speak. supe eu que sabia que eu tenía tinha que hablar. falar. And then so much fear started to rise. Então, muito medo se Y empezó a levantou. elevarse. And Spirit answered, right? I asked, help me through this because I know I have to speak. Y O el espíritu Espírito me respondió porque respondeu yo le porque eu dije, disse: ayúdame me a atravesar ajude esto. através disso, porque eu tenho que falar. And there you were, David, Spirit speaking through you Y ahí about estaba E aí the David. está você, David, o Espírito Y falando ahí estaba através de David. você. El espíritu habló a través de ti. about the shyness and not letting fear stop you. That is what I heard. Sobre a Acerca de la timidez e timidez y sobre no não deixar o dejes medo te que parar. te Foi o que eu ouvi. silenciara. So thank you for answering that prayer. Mhm. Então, obrigado por responder a essa oração. And thank you for this opportunity to feel the relief of stepping through. E Y gracias por obrigada por ayudarme essa a oportunidade de sentir o liberar este alívio miedo de ao dar este paso atravessar. adelante. So my question is, I put it out for a praying partner Y mi Então, a minha pregunta pergunta es é: si quiero eu un coloquei para compañero fora de por um oración, companheiro de oração, because I feel at this moment, I feel myself very much surrounded by brothers and sisters who are mainly identified with the body. porque en porque nesse momento eu me sinto rodeada de irmãos e irmãs que têm uma crença no corpo, que se identificam com o corpo. And it's perfect as it is, because there is a lot of healing opportunity in there. E é perfeito como é, porque há muitas oportunidades de cura aí. But I also feel like I'm wasting time. Mas também sinto que estou perdendo tempo. And it just lights me up. It inspires me to have the idea to have someone to openly speak with and who's walking this same path and who can remind me of the truth when I'm losing the way, and both ways. E me inspira ter companheiros que me lembrem sobre a luz. Abiertamente y que me recuerde la verdad. And a human voice. Una Because voz I'm A deaf voz with the humana. spirit. Mhm. Una voz humana Além do porque Espírito, porque eu tenho ouvido a do escucho el Espírito. espíritu. Yes. Oh, thank you, Lindsay. Yeah, I noticed, Obrigado, Lindsay. while you were Sim, speaking your prayer, I eu noticed dei-me two conta little que messages came há um up. chat que apareceu And I looked at the chat e olhei para o messages, chat e and basically, sim, vi que basicamente o Andy está a was dizer, offering Andy, está a just oferecer, a couple minutes ago, while you were still in the middle of assim que speaking, estavas a falar, sim, ele anyone who disse, wants to pray together, alguém que message quer me on Facebook, sim, compartilhar I ou put orar the comigo, link, pode mandar uma mensagem no and Facebook e then pôs o link, Manuela o enlace wrote do a few Facebook. minutes later, E a Manuela disse, lovely offer, Andy.
que ofrenda tão bonita, Andy. Vais receber, quem sabe, muitas mensagens na tua caixa. Então isso é muito bonito que estava a vir enquanto estavas a falar, porque eu sinto que é uma oferenda muito bonita. E sim, e na nossa comunidade nós falamos muito sobre companheiros de oração e juntar-nos na oração, e há como essa encorajamos muito e é muito, sim, é muito bom e todos sentimos a benção disso, é como um símbolo muito bonito de conectar com o Espírito, de conectar e orar com alguém que também está a orar por conectar e orar com o Espírito. E então há coisas muito bonitas que podem vir disso, como sementes que vêm de um chão fértil. Então sim, poderias ir ao chat e clicar no link e dizer Hey Andy, eu estava a pedir por isso e aí está. Então sim, obrigado, Lindsay. That's wonderful. Such sincerity. The rush of love Que just bonito. comes right in. Sim, quando há Es que eso es sinceridade, increíble, hay tanta sinceridad que se inunda de amor todo. sim, tudo se inunda de amor. Well, we have another question in our form from Temos outra Anthony pergunta Cordero. no nosso formulário, Tenemos otra pregunta en nuestro formulario de Antonio que é do Cordero. António Cordeiro. And Antonio writes, a few days ago I was in Chapala with a packed schedule, plans laid out, books being printed in Guadalajara, the book party scheduled, invitations ready to be sent, and a long etc. Há poucos dias estava em Chapala com uma agenda carregada, com planos traçados, com livros a serem impressos em Guadalajara, uma book party marcada, com os convites prontos a serem enviados e um longo etc. Suddenly I received a message that my mother was very ill and that I should go to Portugal immediately. Repentinamente recebi uma mensagem que a minha mãe estava muito mal e que deveria ir imediatamente para Portugal. I felt that I really had to go back. Senti que era mesmo para retornar. I arrived in Portugal and went to see my mother. Cheguei a Portugal e fui ver minha mãe. She was no longer speaking, Já não falava. and I just stayed there for hours holding her hand and thanking her and talking to her mentally. Eu apenas fiquei lá horas a dar-lhe a mão e agradecer-lhe e falar com ela mentalmente. The next day was the fireworks in Mexico, and a day later my mother started to get better. No dia seguinte foi o fogo de artifício no México e um dia depois minha mãe começou a melhorar. And very beautiful things happened here too. E coisas muito bonitas também aconteceram aqui. The question I've been asking myself a lot in these last few days is, what if I hadn't come? A pergunta que tenho feito muito a mim mesmo nesses últimos dias é: e se eu não tivesse visto? What if I Vindo? hadn't followed the guidance? Se eu não tivesse ouvido a Was it in guiança? my itinerary that I would come, Estava no meu itinerário que eu viesse? or could I have chosen not to come? Eu poderia ter escolhido não vir. Oh, beautiful, Antonio. That's a beautiful question. Que bonito, António, que pergunta tão When I was bonita. reading Quando eu estava a ler the section a secção no curso em Milagres, Milagres que se chama Estabelecer a Meta, Jesus estava a dizer, só o ego é que olha para trás. Então, cada vez que nós fazemos uma pergunta do passado, inclusive, poderiam as coisas ser diferentes se eu tivesse feito outra escolha? Então é aí onde Jesus diz e chama uma pergunta que é uma hipotética. E isto é condição humana, é condição humana de hipotéticas. E se eu não tivesse seguido a orientação e vir a Portugal, então a minha festa de livros e a situação no México e a minha mãe,
Mas quando seguimos a orientação, os milagres e os símbolos de milagres são muito aparentes e realmente só há uma mente só. Então eu penso que tu, ao seguires a orientação e a guia e ir a Portugal, a tua mãe teve uma cura e o México inteiro, o país do México inteiro teve uma cura também sobre os cartéis e os gangues e as coisas inconscientes. Sim, a máfia cá em Chapala também, e no México, sim, algo tinha que vir à superfície. E tu, ao seguires a tua orientação, todas as coisas que nós percepcionamos no mundo são afetadas conosco a seguir, quando nós seguimos a guia e a orientação e estendemos o milagre. Então, quem sabe tiveste o pensamento, a minha mãe tem 93 anos, se calhar são os últimos dias ou semanas. Eu sinto-me grato por ela, pela sua vida e sua vida simples, e quero voltar para estar com ela nas suas últimas semanas. E, no entanto, quando chegas lá, assim, ela não está a falar, tu oras com ela e falas com ela mentalmente, na tua mente, com gratidão, e depois ela assim começa a tornar-se melhor. Então isso para mim é como um testemunho muito bonito de tu seguires o teu coração e trazer a cura do amor contigo. E eu vejo como que estava perfeitamente orquestrado, porque quando assim os fogos de artifícios estavam a acontecer, eu pensei, o António conseguiu sair, sim, e o Espírito Santo ajudou-te a sair do México de avião e estar no teu milagre em Portugal. E depois, através desta última semana, as coisas estão melhor que nunca. Aqui no México, as coisas estão melhor que nunca. E então, assim, nós fomos através de alguns fogos de artifício, mas sim, na verdade, temos que começar a ver que o plano de Deus funciona neste momento presente. É só uma tentação do ego de entrar no poderia ter acontecido, deveria ter acontecido. O que é que eu poderia ter feito que poderia ter sido melhor? Ou será que isto foi a melhor coisa que eu fiz ou a melhor guia que eu fiz? Porque isso continua a ver a guia como a partir de uma perspectiva pessoal. E eu tenho estado a compartilhar que a guia, ou como sim, a Marina e as suas ideias expansivas sobre os reavivamentos, e a Helena compartilhar as ideias expansivas do Strawberry, do Renovatio, mas aquilo que tu ouves quando falas com eles é que eles estão a sentir que o que quer que seja que recebam é para todo o universo. E realmente é que a orientação que tu recebes não é só para o António, mas é para que tu possas abençoar o mundo inteiro, o universo inteiro, através do teu dar e através, sim, da tua inspiração e o teu chamamento. E assim Jesus diz no Curso em Milagres, quando tu obras um milagre, vai tocar pessoas que tu nem sequer conheceste. Então ele está a dar-nos uma pequena pista que o milagre são parte de um plano, uma percepção que é arranjada de uma nova forma muito útil para o universo. E quando pensamos, sim, em tempos de pessoas e personalidades, é aí onde as perguntas começam a entrar. Isto foi a boa coisa, foi a coisa certa, ou poderia ter sido mais útil, o que quer que seja a hipotética. O ego está só a gerar hipotéticas baseado na separação, baseado na crença que coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse feito algo diferente. Mas recentemente nós mostramos aquele filme da assassinação, da tentativa de assassinação do Kennedy, e o fim de semana inteiro foi
devotado à ideia would never be que as different coisas if they were poderiam, as coisas better if they were different before. as coisas nunca poderiam ser melhores se fossem In the diferentes na quantum forma. segment Mesmo of Nolan and the movie ontem à noite Everything Everywhere o All at vídeo Once, it's a show, it's Everything shifting Everywhere mind, All the at shifting Once, esse filme purpose in the end quântico was que all that sim, was required afinal aquilo for que era her to preciso come era uma out of the mudança de chaos propósito na mente para que into ela possa peace. sair do She caos was still para a there at the end paz. of the movie. Ela I estava saw her smiling lá and no fim do slowly filme e gazing. estava She was in a IRS tax sorrir office, e a olhar à and volta there dela, was mas the tax continuava a estar lady, no there mesmo, was no mesmo you know, it escritório was the de same IRS, era o scenario mesmo in the cenário beginning of the movie that was no chaos, princípio do filme, que era um but it was caos, mas through the eyes of acceptance. estava a ser visto It's just através deep de olhos de acceptance around aceitação. us that Então, things é are always uma working aceitação for profunda the e um good. permitir que as coisas It's estão a a spirit. funcionar And when we para o line melhor up with the spirit, sempre. we E feel it. quando We sim feel nos okay. alinhamos com o Espírito, nós sentimos isso, nós We're not sentimos upset. bem, We don't não feel nos restless. sentimos We feel como calm. We feel ansiosos, whole. sentimos-nos We feel calmos, complete. sentimos And completos. that's what E Jesus is isso é calling us aquilo to, que is Jesus está a chamar-nos, that deep experience. And essa experiência profunda. I think you asked me a question Eu acho que tu years ago, pediste-me and há this anos question atrás, several times. e sim, And perguntaram-me isto várias vezes, esta because you work with pergunta, the Enneagram, porque, you asked me what porque tu number I trabalhas com o was. Enneagrama I e said all of e them. tu perguntaste-me que número do Enneagrama é que tu és, e eu respondi, eu sou todos os They work números. that way. E tu What disseste, não, mas number? isso não funciona I dessa couldn't forma. be E então eu smart. disse, ok, não sou nenhum deles. All of them, Não none sou of nenhum them. deles. Take your E aí pick. também, ok, é para tu escolheres, sou todos ou I nada. said, no, I'm not a specific E number. eu disse, I sim, não don't sou fit nenhum into the número numeral específico, system. eu não entro nos One, números. only Unidade one. é a única, o único número é a Sleep at unidade. night. É o único número que But fica, é a but unidade. actually, that's what our Mas whole realmente experience is, é coming to isso a que é a nossa unified experiência, awareness, eh, a unified é experience, so we chegar a uma start to consciência realize that, unificada e uma I experiência can see the unificada situation para as que a possamos whole, começar a and then I don't compreender, have to try to oh meu pull Deus, assim, pieces out. é a situação, é para ver a And situação it's como um like there's a todo beautiful e não tenho tapestry que there. tentar ver The ego is just as, saying, let's as, pull this as thread here, peças this thumb diferentes. É up. como ter um tapete com Here's Mexico, todos and estes here's the desenhos e é como é que quer que tu your tomes uma Yucatan, you parte e know, dizer, it's like isto é saying, just mamã, pull on a isto é few o threads México, and isto see é the o whole, livro. just E see the Jesus whole está a dizer, não, tapestry não para de tocar and no tapete, appreciate vê o the tapete whole inteiro tapestry, e because os desenhos e os that's how the padrões Holy no Spirit tapete, sees it. porque é He assim sees que o the whole Espírito Santo tapestry. vê. Ele vê os Thank you for padrões, bringing that up. todos os padrões We're definitely in our do prayers that tapete. Então, sim, that obrigado wonderful por news that trazeres you went isto e sim, estás nas visit your nossas mother and orações e que notícia yeah, tão maravilhosa que foste visitar a you tua were able to mãe e extend that que love even foste through possível para prayer estender silently. esse amor e mesmo através Such a da oração beautiful silenciosa. use of your heart É and uma mind. utilização muito bonita da tua mente e do teu coração. Então, sim, obrigado, António. Thank you, Obrigada. Antonio. Obrigada. Gracias, Antonio. Obrigado. Beautiful. Hermoso. Okay, well, I see that Beatrice Santa Ok, Maria has estou a raised her ver hand. que a Beatriz Bueno, Santa veo Maria que Beatriz Santa María ha tem levantado a su sua mano. mão levantada. Beatrice. Adelante, Beatriz. Buenas tardes a todos. Hi. Boa tarde a Everyone. todos. Bueno, voy a ser breve con mi pregunta. I'm gonna be brief with my Vou ser question. breve com a minha pergunta. Ok, en el transcurso de la película explicaste, David, Throughout the movie, Durante o you were filme, você saying explicou, David, que cuando escuchamos personas que dicen cosas que nos incomodan, that que when quando we listen escutamos somebody pessoas que saying things dizem that coisas que upset nos us, incomodam, tú mencionaste que debemos, ahí es que estamos en la mente del ego y no con el espíritu. you mentioned devemos that in perceber that que moment estamos we com a are with mente the do ego ego's e mind, não not com o with the espírito. spirit. Y suele sucederme cuando estoy con amigas del trabajo And sometimes E it happens to acontece me que when I'm quando with estou com my amigas de coworker's trabalho, friend,
ellas comienzan a hablar de otras personas y eso se me sube hasta el calor, me pasa de todo. They start Elas começam a falar sobre outras gossiping about pessoas people, and I e start isso feeling me even more incomoda. Eu começo a me rising up. sentir quente. Sí. Entonces, siento que debo trabajarlo porque eso está en mi mente todavía y entregárselo al Espíritu Santo. De pronto me puedes dar como una aclaración un poco cómo debo trabajarlo para que esto no me afecte. So I feel that I Então, have to sinto work que eu on devo this to trabalhar hand it isso, over to já que Spirit. me So incomoda, could e you entregar para o Espírito. explain Você pode to me me falar a um little pouco de bit como how trabalhar do isso? I work with this? Yes, I'm going to Sim, go sim, back to my posso te notes ajudar e vou on voltar às minhas notas que from eu tenho Jesus on aqui the setting the goal section. em estabelecer a meta, na secção do curso em Milagres, estabelecer a meta, Because what porque, he's teaching us porque aquilo que is Jesus that nos está a ensinar é que, unless we have a clear-cut ao menos goal que in front, temos then uma we meta clara will not na nossa be mente, able to make any não sense vamos ter a of the possibilidade de situation. fazer nenhum tipo de sentido So com he a says, situação. without a Então, clear-cut sem, positive goal sem uma meta set positiva at the clara, outset, the sem situation uma may meta seem to clara happen. positiva estabelecida no It makes ponto de no partida, sense a until situação it's apenas already parece happened. acontecer e não faz sentido Like enquanto não tiver Antonio was just acontecido. saying, he was looking Como o back António on estava a dizer, estava a his olhar trip para to trás para a sua Portugal. viagem para Portugal. Then you look back on Então it tu a and olhas try to em piece together retrospectiva what e tentas compor o it que ela what it must have significou meant, and you will be e wrong. estarás errado. Not only Não is your somente o teu judgment in the julgamento past, está no but passado, you have mas não no tens idea nenhuma what ideia should do que happen. deveria acontecer. No goal was Nenhuma set meta with foi which to estabelecida bring para the que se means pudesse alinhar os in meios a line. ela. E So agora, então, that's pretty radical because it's isso é saying muito how radical powerful our porque está a mind dizer is, o and that quão poderosa unless é a we have nossa a mente e ao positive menos que goal temos uma meta going positiva, into the situation, like you're ir going to para uma work situação com uma meta with your friends and clara e your positiva, como tu ires ao teu coworker, your trabalho girlfriend e comes teres in os and teus then amigos e os the gossip colegas de starts to trabalho, e start então and you começam find as that you're mesquinhezes e getting então warmer começas and a more sentir-te it gets que estás more cada vez intense. mais quente e tornar-te quente e está a But what tornar-se intenso. Jesus is teaching us Mas in aquilo that que Jesus está a situation dizer nessa situação é que if you have faith in se the Holy tu Spirit, tens fé no Espírito everyone in Santo, the então situation tu e will todos play their part estão perfectly, a and you jogar will o seu see papel, a atuar o everyone seu as a papel de forma perfeita contribution e to vais the ver piece. todas as partes, Even todos os this papéis como uma person who's coming in contribuição and seeming to gossip, para a tua they're paz. playing their Mesmo part a pessoa perfectly. que aparece e So if you começa a think we're falar going through a mesquinhezes, movie está a theater where atuar we're a going through a sua play, parte imagine perfeitamente we were e watching está a Hamlet ajudar-te e a or we were contribuir watching some kind of para a tua Broadway paz, play, como se estivesse a ver Hamlet do we Shakespeare, were ou um just teatro, enjoying it ou um filme. Tu estarias until só you como had a a thought like, I desfrutar don't like that da character. peça e até que tu começas a pensar, Or não play, gosto like, oh, I don't like daquele the papel, dialogue, I daquela don't like what they're personagem, saying. não gosto dessa But what personagem, do que Jesus ela is saying diz, is e aquilo que Jesus está a dizer é que that's our esse problem, is é that o we have nosso problema, perceptual que nós temos problems. um problema de And the percepção reason e a we razão have a que perceptual nós temos problem is um because problema de percepção é we are porque judging estamos a situations in julgar our life. It could be situações na nossa friendships or vida, work quer seja situations, situações de família, relationship ou situações de situations trabalho, ou that we situações de like or we relação, don't like on daquilo que Facebook. gostamos ou aquilo que não gostamos, ou como no Just Facebook, now you can put hearts and gosto all kinds of ou não things and gosto, e start agora it off podes with dizer todo o tipo de coisas but como corações, mas começou com gosto ou não basically gosto. what Jesus is saying is Mas when basicamente aquilo que you Jesus está a dizer center é in your que quando purpose tu te centras no teu of propósito forgiveness, de perdão, that brings the então isso stability to the traz a whole estabilidade situation. para a situação inteira. And he even says E até diz only Jesus, a constant só purpose um propósito can constante endow events with stability. pode trazer eventos com um So I significado started estável. practicing this Então and comecei a it was praticar isso amazing tudo e just to, because foi incrível I porque started to just comecei go a into all
a entrar, a permitir tudo, todo tipo de permissões sem sentir a necessidade que as pessoas deveriam atuar de certa forma ou fazer as coisas de uma certa forma, e ajudou-me a sair desse hábito de acordo na forma, mas mais estar com um acordo constante interiormente com o Cristo. E isso é ter o compromisso mais importante, é o acordo, e o compromisso mais importante é ter com Jesus ou com o Espírito. Então, sim, para dar um exemplo, quando estás como irritado com uma situação, é só porque te identificaste com a pessoa ou a máscara. Por exemplo, com a situação que estás a descrever, sim, eu estou aqui com trabalhadores, colegas de trabalho, e então esta pessoa, um amigo de uma amiga, aparece e começa a falar mesquinhas, e então o pensamento vem: eu não gosto de mesquinhezes, eu não falo mesquinhezes, e eu não gosto de estar à volta de pessoas que estão a falar mesquinhezes sobre outras pessoas. Sim, é como há 2 semanas, quando o Manuel veio para fazer os níveis de mente com o Jason, e ele estava a dizer: trabalho num sítio e as pessoas com quem eu trabalho são cristãos, a falar sobre o sacrifício sempre, a todo momento. É o mesmo tipo de sentimento. Eu sou uma pessoa que não gosta da ideia de sacrifício, e depois estou rodeado por colegas de trabalho que estão constantemente a falar do sangue do Cordeiro e o sangue de Jesus. Então ele pensava: eu não vou para uma igreja onde há todas estas palavras de sacrifício, porque é que eu tenho que ter colegas de trabalho que falam sobre sacrifício? Mas aquilo que Jesus está a dizer é que se vais mais profundo na tua mente, começas a ver: então se eu estou, sim, irritado com alguma coisa, ou o que quer que seja na situação, então isso quer dizer que eu estou a separá-los do todo, é como um cobertor, estou a tirar como só uma linha do cobertor, uma, e Jesus fala disso. Ele diz: o valor de decidir com antecedência o que é que queres que aconteça simplesmente está em que perceberás a situação como um meio de fazer com que isso aconteça. Então, se vais entrar como nesta parte no trabalho, nesta sala do trabalho, e estás tão focado em ser a luz do mundo e a estender a luz e o amor de Jesus, então tu vais percepcionar a situação como um meio ah, para alcançar a meta que tu já estabeleceste. It is quite noticeable that this approach has brought you closer to the Holy Spirit's sorting out of truth and falsity. Farás, portanto, todos os esforços para não ver o que interfere com a realização do teu objetivo e concentrar-te-ás em tudo aquilo que te ajuda a realizá-lo. Então, sim, a nossa percepção é muito seletiva. Então, sim, para o teu caso, aqui estão aqueles que não falam mesquinhezes, e aqui estão aqueles que falam mesquinhez. É como uma percepção, sim, seletiva, e foi o que selecionou essa mesquinhez. E sabemos que quando fazemos isso, não podemos parar de pensar sobre isso. Então, sim, voltas para casa, estás a ter o teu jantar e começas a pensar: oh meu Deus, aquela mesquinhez que estavam a falar, eles intrometeram-se na minha paz, era o melhor que eu não estivesse lá. E vês que estamos a trazer o problema connosco, porque ainda estamos a pensar nisso. Quando selecionamos uma pessoa, um evento,
ou quando começamos a julgar, a dizer não, isso não deveria ser, isso não é bom, ou as coisas seriam melhor se eles não estivessem lá. Então aí estamos a selecionar a nossa percepção e o ego está muitas vezes a enfatizar a parte negativa. E o ego diz, teria sido muito melhor se eles nem sequer tivessem vindo para o quarto em que eu estava. E então, quando começamos a fazer isso, isso vai continuar a aparecer na nossa consciência. Vamos continuar a entrar em situações em que vamos percepcionar pessoas que vão fazer coisas ou dizer coisas que nós pensamos que não devemos fazer. E então Jesus diz: o objetivo da verdade requer a verdade. E a fé e a meta da verdade tem outras vantagens práticas. Se a situação é usada em favor da verdade e da sanidade, o seu resultado tem que ser paz. That's where the problem always occurs. He says you have to think what is it for? You have to put that in the Ele diz: tens que pensar para qual é que é o propósito e pôr isso à frente. E tens que ver que quando estás a tentar separar uma pessoa da situação, estás a tentar a entender a situação a partir do filtro do julgamento. E isso poderia ser num ponto de vista global e dizer, sim, quando eu olho para o mundo, eu penso sobre alguns líderes do mundo que eu não penso que sejam muito úteis, ou penso de alguns países e algumas pessoas que não parecem estar em alinhamento com o meu sistema de valores, e então aí vem o ego, o mundo seria um lugar melhor se estas pessoas que eu estou a pensar não fariam parte dele. Então estamos a separar estas pessoas, estamos a segmentar as pessoas e estamos a dizer se a forma mudaria, se a forma não tivesse estas pessoas, seria um lugar muito melhor. É como uma versão no teu trabalho, se esta pessoa que está a falar mesquinhas não estivesse lá, seria muito mais harmonioso, mas isso é o que Jesus chama de percepção seletiva. Está a dizer tens que depender completamente do Espírito Santo para ver o mundo da forma clara, porque o ego é muito, não se pode confiar e tem as suas próprias escalas de justiça e muitas vezes vai pegar numa situação e separar pessoas e apontar o dedo como sendo o problema. Estes são os personagens que são o problema na situação que precisam de correção. É assim que a nossa sociedade funciona. Quando algumas pessoas, sim, parecem atuar fora das regras e da sociedade, então são levadas para prisões e são fechadas e aprisionadas. E é assim que o ego gosta de trabalhar na nossa mente. Quando começamos a julgar alguma coisa ou alguém, é como se estivéssemos a dizer: tu merecerias estar em prisão. E não nos damos conta que o julgamento está a vir da nossa mente inconsciente. E nós somos aqueles que temos estado a percepcionar os nossos irmãos e irmãs de forma incorreta, que não os vimos como o Espírito e o Cristo, estamos a percepcioná-los como o passado, uma forma do passado que não gostamos. Então é muito profundo. Eu estava a falar com um amigo recentemente sobre os dois conceitos, o conceito da cara da inocência e o conceito que está a sonhar este sonho em segredo, que tem muitos pensamentos de ataque. Então, sim, há como este sonho inconsciente de eu não gosto de pessoas que falam mesquinhezes sobre outras pessoas. E então a situação, sim, claro que tem que atuar essa crença e esses pensamentos, mas isso tudo sempre começa na mente. E muitas pessoas, sim, praticam isso com a sua família, membros da família, porque dizem assim, eu pertenço a uma família e eu não estou de acordo com as políticas, nem sobre aquilo que estão a falar os meus familiares, eu não preciso de ouvir este tipo de coisas todo o tempo. Mas para mim,
opportunity Para mim é for uma forgiveness, oportunidade de ouro para o perdão, para help perdoar, ask for the Holy Spirit, para help me ajudar a pedir ao Espírito overlook everything Santo, that I don't need to ajuda-me a see, passar por alto tudo help aquilo me que eu hear the Holy não, Spirit não speaking desejo ver e underneath the ajuda-me a words that ouvir they're o saying. Espírito Santo a falar So I can através hear dele their por call from debaixo love das palavras que instead estão a of utilizar, reacting and para que possa responding ver o seu to chamamento de amor, the ao words invés that de they're eu shared. começar a reagir às Instead of palavras que judging the estão a words, ser help me partilhadas, go assim, ao see invés de the spirit julgar as behind them, palavras, o the Espírito love Santo ajuda-me a that's ver o really there. chamamento de amor que está por Thank debaixo you, dessas Beatrice. palavras. That's a Então, very, sim, obrigado, very Beatriz. deep, very practical É question. I'm sure lots of people are uma, gonna uma pergunta muito prática e muito boa, take assim, that muitas one pessoas and say, yeah, vão I've sentir, got that situation too. vão sentir que é muito útil. Yes, thank you, Beatrice. And Sim, David, for your obrigado, Beatriz, explanation. e obrigado, Sí, gracias David, sim, Beatriz y gracias David por tua explicação. Okay, well, I don't see any further hands Eu or não vejo mais questions in nenhuma our mão, form. nem vejo Bueno, nenhuma entonces ya no veo más pergunta no nosso preguntas, formulário. preguntas en nuestro formulario. Okay, well, I thought I saw Marike. Did you have your hand up before? And Maria, tiveste a tua mão levantada e baixaste? Não, não, I ok. thought I saw a hand there, but that's good. Well, very Ok, good. então muito bem. That was a very profound experience Então sim, today. foi uma So experiência thank muito you. profunda Thank you hoje. for joining today. Muito and obrigado por se thank you juntarem for your hoje. love and E care obrigado and pelo seu attention. amor e It's a atenção. joy to be with you. É uma alegria estar com vocês em cada semana.